Olá, meus alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Lucélia e hoje eu vou estar resolvendo os exercícios que foram propostos na última aula, que é sobre simetrias. Simetrias é tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Então, como a gente já falou, né? Simetria é isso, eu posso traçar um eixo, né, dividindo em partes, e que essas partes, ao sobrepor, vão coincidir todos os pontos perfeitamente. A primeira questão diz o seguinte: utilize o conceito de simetria de reflexão para completar os desenhos abaixo. Então, eu fiz aí, completei os desenhos, mas a gente pode perceber que a letra A está faltando alguma coisa para ser uma simetria de reflexão. E o que é que está faltando para que o lado direito, né, seja exatamente igual ao lado esquerdo? Está faltando essas retas, ó. Eu não coloquei propositalmente, né? Aqui, se fosse o caso, né, que eu pedisse a vocês para desenhar e vocês me entregassem dessa forma, estaria errado, pois, né, na simetria de reflexão, tudo que eu tenho de um lado tem que estar refletido ou espelhado do outro lado. Então, aqui eu fiz, né, esse círculo maior, o menor, pintei essas partes, mas está faltando traçar, né, essas retas. Então, aqui estaria errado, né? Eu fiz isso propositalmente, mas aí vocês vão estar traçando essas retas. E na letra B eu fiz, né, corretamente, como deveria ser, né? Pintando exatamente das mesmas cores, né? Respeitando, fazendo os triângulos, certinho, o losango. E assim por diante. Então, aqui é a resposta da primeira questão. Na segunda questão, diz: complete a figura a seguir, de acordo com o conceito de simetria rotacional, e responda qual ângulo foi utilizado para esse processo. Então, nós tínhamos essas duas setas. E o que foi que eu fiz para estar de acordo com a simetria rotacional? Eu desenhei essas outras duas setas, formando assim um ângulo, né, rotacional de 90 graus. E por que um ângulo de 90 graus? Porque para a gente encontrar qual ângulo foi utilizado, nós temos que olhar quantos lados, né, tem a figura e dividir 360 pela quantidade de lados. Então, aqui nós temos 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. Então, 360 dividido por 4 vai ser igual a 90 graus. E a figura ficou dessa forma. A terceira questão: para cada figura abaixo, trace se houver ou os eixos de simetria. Na letra A, se a gente observar, não possui nenhum eixo de simetria. Se eu traçasse aqui uma reta na vertical, o que teria desse lado não seria a mesma imagem do lado direito, né? O que tem do lado esquerdo não é as mesmas formas, as mesmas cores do lado direito, né? Já na letra B, eu consigo traçar apenas um eixo de simetria, né? Que é esse aqui. Então, podemos observar que o que eu tenho do lado esquerdo, né, é exatamente igual ao lado direito. Na letra C, eu também consigo traçar um eixo de simetria vertical. Se eu traçasse aqui um horizontal, não iria ficar igual, porque essa parte não coincide
totalmente na parte inferior. Então, eu só consigo traçar um eixo de simetria, que é esse eixo vertical. Já na letra D, não possui nenhum eixo de simetria. Por quê? Eu até conseguiria, se não tivesse esses desenhozinhos, eu poderia traçar aqui um eixo de simetria e essa parte se encaixaria perfeitamente nessa. Mas a gente pode observar que os desenhos, essas figuras que estão dentro desse U, o que está do lado esquerdo não é igual ao que está do lado direito. Por esse motivo, a gente não pode traçar nenhum eixo de simetria. E na letra E, eu consigo, né, ter 3 eixos de simetria, né? Que é esse aqui na vertical, esse aqui e esse outro. Então, na letra E, a gente pode traçar 3 eixos de simetrias. Quarta, marque com um X a coluna que representa o tipo de simetria de cada figura. Nós temos a primeira figura, essa rainha aqui, e o tipo de simetria de reflexão, por isso eu marquei o X aqui. A gente vê que se traçar aqui um eixo, aqui ó, dividindo o rosto dela, né, dividindo aqui bem no centro, tudo que se tem do lado esquerdo, né, coincide perfeitamente com o que eu tenho do lado direito. Então, a simetria aqui para essa imagem é de reflexão. A segunda figura, né, a gente pode representá-la como simetria de reflexão. A gente pode traçar aqui um eixo aqui na vertical, também pode traçar um na horizontal e também como uma simetria de rotação, porque a gente consegue rotacionar aqui, ó, aqui seria, né, o ângulo central, né, e eu conseguiria rotacionar. Então, nós temos com essa segunda figura 2 tipos de simetrias, de reflexão e rotação. Na terceira figura, é também um tipo de simetria de reflexão, né? Nós podemos traçar aqui um eixo no meio e tudo que eu tenho do meu lado esquerdo está espelhado do lado direito. Então, nós temos aqui a simetria de reflexão com essa figura. Na quarta figura, a gente tem simetria de reflexão e de translação. Né? Se eu traçar um eixo aqui, tudo que eu tenho do lado esquerdo está refletido, né, ou espelhado do lado direito, para a simetria de reflexão. E de translação é quando eu tenho a mesma figura, né, repetida várias vezes, né, no mesmo tamanho, na mesma direção e a um certo distanciamento. Então, aqui nós temos isso. Por isso, eu também marquei a simetria de translação. E, por último, essa quinta figura, ela é uma simetria de reflexão, né? A gente pode traçar aqui um eixo na horizontal e tudo que eu tenho na parte superior está sendo refletido na parte inferior. Quinta, na figura a seguir, quais são os tipos de simetria relativos ao peixe marcado com a letra A? Explique cada tipo e circule na imagem um exemplo de cada um. Então, aqui na imagem inicial só tinha esse peixinho aqui marcado com a letra A. Então, eu marquei esse peixe que está aqui de frente com a letrinha B, e ele aqui é um tipo de simetria de reflexão, né? A gente pode ver que o peixe A está sendo refletido, né, com esse peixe B. Então, aqui nós temos uma simetria de reflexão. E marquei esse peixinho aqui com a letra C,
que é simetria de translação. Ele está a uma certa distância do peixe A, na mesma posição, né? Na mesma direção, tem o mesmo tamanho, mesmo formato. Então, aqui a gente encontra a simetria de translação através desse peixinho que eu marquei com a letra C. E esse outro aqui eu marquei com a letra D, que é uma simetria de rotação. É como se o peixinho estivesse rotacionando, né? E aqui seria o centro. Então, aqui a gente pode dizer que é uma simetria de rotacional. Aqui já começamos, né, com os exercícios contextualizados, que está começando, né, com a sexta questão. A Catedral Metropolitana de São Paulo, ou Catedral da Sé, localizada na zona central da cidade, levou cerca de 40 anos para ser construída. Foi projetada pelo professor Maximilian Hell, da Escola Politécnica, e possui cerca de 111 metros de comprimento e 46 metros de largura e 65 metros de altura, excetuando-se as torres. Explique o tipo de simetria que pode ser observado na catedral acima. Então, aqui está claro que o tipo de simetria que a gente pode observar é simetria axial ou de reflexão. Por quê? Se a gente traçar aqui um eixo no centro, né, dessa catedral, tudo que eu tenho do lado esquerdo, a gente tem do lado direito, né? As torres são exatamente iguais, né? Todos os detalhes. Então, essa parte da catedral é como se ela tivesse espelhada, né? Ela está espelhada do lado direito, né? Lado esquerdo e do lado direito. Então, aqui a simetria que a gente pode observar é a simetria axial ou de reflexão. 7. Na primeira fase de um concurso para a escolha de logotipos, foram selecionados 5 finalistas, dentre os quais o ilustrado na figura a seguir. Em uma segunda fase, decidiu-se classificar apenas aqueles com a simetria axial. Lembrando que simetria axial, né, é a mesma coisa que, quando eu falo de simetria axial, eu estou falando de simetria de reflexão. Sob essa condição, o logotipo deve ser desclassificado, porque não possui eixos de simetria. Se eu traçar aqui um eixo aqui no centro, o que eu tenho do meu lado esquerdo não vai coincidir com os pontos do lado direito, né? Assim como se eu traçasse aqui um eixo na horizontal, então também os pontos da parte superior não iriam coincidir com os da inferior. Então, esse logotipo não possui o eixo de reflexão, então ele seria desclassificado. 9ª questão. Observe algumas logomarcas de empresas fabricantes de automóveis. Identifique as logomarcas em que há presença de simetria. Explique que tipo de simetria pode ser observada e explicite os eixos e os ângulos de rotação, no caso, quando tiver, né? Então, a simetria somente nas logomarcas da Mitsubishi e da Volkswagen, que são essas duas, né?
Nessa primeira logomarca, a simetria de rotação, né, e de reflexão e o ângulo de rotação, né, será de 120 graus, né, dividindo 360 por 3 vai dar 120 graus, né, a gente tem aqui 3 lados, né, e 3, no caso, 3 ângulos, então, o ângulo rotacional aqui será 120 graus. Além disso, existem 3 eixos, né, de simetrias. E na segunda figura da Volkswagen, a gente só tem a simetria de reflexão e só consegue traçar um eixo de simetria, que é aqui na vertical. 10. Qual das imagens abaixo não apresenta eixo de simetria vertical e nem horizontal? Então, observando todas as figuras, a gente pode perceber que aqui na letra A, se eu traçar aqui um na vertical, tudo que se tem aqui, né? Triângulo, essa partezinha, tudo está exatamente, né, igual ao outro lado. Então, aqui eu poderia traçar a mesma coisa aqui na letra B, o mesmo na letra C e o mesmo na letra E. Ó. Inclusive, já está com os eixos, né? Então, tudo está igual. A única que não está um lado igual ao outro é a letra D. Então, a letra D, né, não apresenta eixo de simetria, nem vertical, nem horizontal. 11. Muitas vezes, a ideia de simetria está relacionada mais com a arte e com a natureza do que propriamente com a matemática. A matemática estuda os mais variados tipos de simetria. Observe as figuras a seguir. Então, nós temos aqui na figura 1, essas peças aqui do xadrez. E na figura, como se estivesse refletindo, mas a gente vê que a figura, que esse aqui não é igual ao que está aqui, como se fosse a reflexão, mas não é a mesma peça. A figura 2, a gente tem essa pessoa aqui fazendo exercícios e está refletindo aqui como se fosse no mar. Nós temos a borboleta e temos esse galho, sei lá, essas folhagens, formando um círculo. Diante das figuras expostas, leia as seguintes afirmações. As figuras 1 e 2 apresentam simetria de reflexão? Não, né? A figura 1, como eu falei, essa pecinha aqui de xadrez não é igual a essa, então ela não está refletindo essa peça. Então, já a figura 2, realmente ela é uma figura, ela é um tipo de simetria de reflexão. O movimento que essa pessoa está fazendo, esse exercício que ela está fazendo, está sendo refletida na água. Então, aqui na figura 2 é um tipo de simetria de reflexão, mas só que ele fala que as figuras 1 e 2 apresentam simetria de reflexão. Não, apenas a 2. Na segunda, pode-se afirmar que a figura 4 apresenta simetria de rotação? Sim, né? Aqui nessa figura, ele pode apresentar sim rotação, girando aqui, no caso, esses galinhos, né? Então, apresenta sim simetria de rotação. Na terceira, a figura 3 apresenta simetria axial em 2 eixos? Não. A borboleta, ela não possui simetria axial ou de reflexão em 2 eixos, ela só tem um eixo, que seria o vertical. A gente, ao traçar aqui um eixo aqui no meio da borboleta, todos os pontos, né,
de um lado coincidem com o outro, ou estão espelhados no outro. Mas se eu traçar um eixo aqui, na horizontal, o que eu tenho na parte superior não vai coincidir, os pontos não vão coincidir com os pontos inferior. Então, aqui, nessa figura 3, eu só consigo traçar um eixo de simetria axial. Na quinta, a figura 4 apresenta simetria de rotação e axial. Sim, como eu falei já anteriormente, ela é um tipo de simetria de rotação e, ao mesmo tempo, de reflexão, né, ou axial. A gente pode traçar um eixo aqui, no meio, na vertical, tudo que se tem de um lado vai estar espelhado no outro. Eu posso traçar um outro eixo aqui, na horizontal, e tudo que tem na parte superior está na parte inferior, e outros eixos. Então, a quarta figura sim, apresenta simetria de rotação e axial. Quais são as afirmações corretas? Então, as afirmações corretas são A2 e A4, né? E a quarta, a segunda e a quarta. Então, a alternativa correta é a letra C. 12. Observe as figuras a seguir. Então, nós temos aqui a figura 1, esse peixinho nessa posição, a figura 2, a figura 3, que já muda a posição, e a figura 4, que muda, como se o peixe estivesse de cabeça para baixo. O desenho original, ou seja, o de referência, será o peixe 1. Então, o peixe de referência será esse aqui. Identifique em cada desenho qual é o tipo de simetria. Reflexão do original, translação do original ou rotação do original. Então, a figura 2, ela é o quê? Ela é simetria de translação, né? O peixinho é o mesmo tamanho, está na mesma direção e uma certa distância, né? Então, a figura 2, em relação à figura 1, ela se torna uma simetria de translação. A figura 3, que é esse peixinho, ela, com referência à figura 1, né, que é a figura original, ela se torna uma simetria de rotação. A gente vê que ele é como se ele estivesse girando, né? E a figura 4, de reflexão. É como se o peixe tivesse um eixo de reflexão e ele está sendo espelhado. 13. É muito comum encontrarmos simetrias em nosso cotidiano. Analisando a imagem a seguir, indique o tipo de simetria apresentado. Então, aqui está óbvio que essa figura é uma simetria de translação, né? Onde eu tenho essas duas aves, as duas estão no mesmo sentido, as duas possuem o mesmo tamanho, né? E o mesmo formato. Então, aqui é um tipo de simetria de translação. Então, por hoje é só, e vocês devem fazer as demais questões. Deixa eu ver aqui a página. Então, vocês vão fazer as questões 14, 15, as questões 14 e 15 apenas, da página 259 e 260. Fiquem todos com Deus e é isso. E qualquer dúvida é só falar pelo WhatsApp, né, no meu privado,